Fala, meus queridos, beleza? Guilherme aqui. Vamos lá então para mais uma resolução aqui das nossas listas da nossa série pré-cálculo. A gente está na lista 13, dentro ali do capítulo de funções, mais especificamente falando agora do tema de transformações de funções. Então a gente vai ver como que a gente vai aplicar certas transformações na fórmula de uma função e isso vai refletir no gráfico dela, né? Ou vice-versa. Se a gente analisar o gráfico de uma função, a gente pode deduzir qual tipo de transformação que a fórmula dela passou, beleza? Mas antes da gente começar a nossa lista em si, se você está vendo esse vídeo no YouTube, já peço aí que você dê seu like, já compartilhe com a galera que você sabe que também precisa ver esse tipo de conteúdo e já se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Então vamos lá, questão número 1. Dei para vocês o gráfico de uma função f e pedi que você relacionasse cada equação da função transformada com o gráfico correspondente, né? Então é exatamente nessa ideia do que a gente acabou de falar. Tem uma transformação que você aplica ali na fórmula da função e a gente viu nesse post que as transformações podem ser um deslocamento vertical, um deslocamento horizontal, um alongamento vertical ou um alongamento horizontal. Então, quando você aplica essas transformações, vai ter algum resultado ali no gráfico. Então, como que a gente vai relacionar essas coisas? Então, vamos lá. Perceba que a questão deu pra gente o gráfico aqui da função f, que está em azul, beleza? Esse é o gráfico base, é o gráfico da f normal. Se eu transformo esse cara, o que vai acontecer com o gráfico, né, das transformações? Por exemplo, o gráfico de f de x mais 2. Então, perceba que isso aqui é um deslocamento vertical. E eu estou adicionando 2 unidades a cada partezinha aqui desse meu gráfico da f. Então, estou te falando o seguinte, que o gráfico da f está subindo 2 unidades no eixo y. Faz sentido, né? Então, por exemplo, aqui no meu gráfico da f, a gente tinha f de 0 igual a 0. Se eu adicionei 2 unidades, ele vem para f de 0 igual a 2, beleza? E, por exemplo, aqui a gente tinha f de 2 igual a 2. Se eu adiciono 2 unidades, f de 2 agora vai ser 4. Então essa é a ideia, você está adicionando 2, um valor 2, a cada valor da função f que você tinha. Então você está deslocando o gráfico da f 2 unidades para cima. Então o meu gráfico 2 corresponde a f de x mais 2. Vamos lá, letra B, f agora de x mais 3. Então perceba agora que eu estou mudando o argumento, tá? Sempre o que está ali entre parênteses é o que a gente chama de argumento da função. É o que a gente vai aplicar à função, beleza? É como se fosse a variável, né? Só que a variável pode ser simplesmente um x ou pode ser uma variável transformada. Nesse caso é um x mais 3. Então eu estou adicionando 3 unidades na variável. Lembra que é o que a gente falou lá de um deslocamento horizontal. Se eu estou adicionando 3 unidades, o meu gráfico tem que andar 3 unidades para a esquerda. Por quê? Pensa comigo. Agora, quando a gente tinha f de 0, para eu ter a f de 0 aqui, que número que eu tenho que colocar no x para dar 0? Tem que colocar o menos 3. Então, o meu f de menos 3 na transformação, ele é o equivalente ao f de 0. Tá? E aí vai a mesma ideia. Então, perceba que eu estou deslocando o gráfico da função f para a esquerda. Então, aqui, o meu gráfico 1 corresponde a f de x mais 3. Na letra C, agora f de x menos 2 é uma ideia similar, né? Então, agora eu estou fazendo um deslocamento horizontal ali na função, só que agora para a direita. Porque, novamente, para eu ter o f de 0 aqui, né, que número que eu tenho que ter aqui no x? 2. Então, eu estou andando 2 unidades para a direita para eu ter novamente o f de 0. Então, se eu andei 2 unidades para a direita, o meu gráfico 3 aqui é o gráfico que corresponde à transformação f de x menos 2. E na letra D, f de x menos 4. Então, perceba que agora eu não estou mudando o argumento, não estou mudando o que está dentro do parênteses, eu estou tirando 4 unidades de qualquer valor da função. Então, aquela mesma ideia do que a gente falou na letra A. Então, por exemplo, eu tinha f de 0 aqui, era 0. Se eu tiro 4 unidades, o f de 0 fica menos 4. Aqui o f de 2 era 2. Se eu tiro 4 unidades, fica menos 2. Mesma ideia. Então, o que sobrou aqui para mim? Que o gráfico 4 corresponde a f de x menos 4. Na questão número 2 agora, eu pedi que você identificasse cada gráfico com uma equação correspondente. Muito parecido com o que a gente fez na questão 1, só que na 1 ali eu dei uma função genérica para você. E agora aqui na 2 vai estar baseado em uma função que você já conhece, né? Uma função base. Que função que vai ser essa que a gente vai tomar como base aqui que eu vou colocar o gráfico? Então perceba a cara aqui de todos esses gráficos e olha aqui o que eu dei de opção de função para vocês. Está aparecendo um módulo aqui, não é? Então, qual que é a função base que eu vou ter que comparar para ver como que isso é uma transformação dessa função base? Vai ser simplesmente a minha função, que é y igual a módulo de x, a minha função modular básica. Então, como que é o gráfico dessa função? Bom, quando você tem um x igual a 1, essa função vale 1. Quando você tem um x igual a 2, ela vale 2. E a mesma coisa do lado esquerdo, não é assim? Por quê?
Porque módulo de menos 1 também é 1 e módulo de menos 2 também é 2. Então, como que é o gráfico dessa função? Ele tem que estar aqui, ó, uma reta para esse lado e uma reta para esse lado. É como se você tivesse uma reta y igual a x para cá e para o outro lado espelhada. Então, se essa é a função base, vamos comparar todos esses gráficos que eu dei com o gráfico dessa função. Perceba o seguinte, na minha letra A, eu estou te perguntando qual gráfico corresponde a y igual a módulo de x mais 1. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu estou mudando o argumento da função. A minha função normalmente não é o módulo de x, eu estou mudando o que está aqui dentro, né? Então, eu estou adicionando mais 1, isso a gente acabou de ver que é um deslocamento horizontal para a esquerda. Então, qual dos gráficos aqui está deslocado para a esquerda em relação a esse gráfico aqui de y igual a módulo de x? É exatamente esse gráfico 2, concorda? Por exemplo, aqui onde a gente tinha 0, né, o ponto 0, que o f de 0 é igual a 0 nesse caso. Aqui a gente tem o f de menos 1 que é igual a 0. Então, está tudo aqui deslocado para a esquerda. Então, o meu gráfico 2 corresponde a módulo de x mais 1. E na letra B, né, o módulo de x menos 1 é a mesma ideia que a gente acabou de discutir. Então, menos 1, eu estou tendo um deslocamento horizontal para a direita agora. Então, qual desses gráficos aqui está deslocado para a direita? Só pode ser o gráfico 3, né? O f de 0 aqui, por exemplo, ele está acontecendo agora para x igual a 1. Então, meu gráfico 3 corresponde a módulo de x menos 1, beleza? Na letra C agora, a gente tem y igual a módulo de x menos 1. Então, eu estou tirando menos 1 de cada módulo de x. Ou seja, eu estou atuando agora sobre a função, não é sobre o argumento da função. Então, se eu estou tirando uma unidade de cada ponto aqui da função, quer dizer que o gráfico da minha função tem que descer uma unidade para baixo, né? Então, só sobrou aqui para mim o gráfico 1 corresponde então a módulo de x menos 1. Beleza. Nas duas primeiras questões, né, a gente analisou o gráfico correlacionando com a equação. Nessa questão 3, então, era a hora de botar a mão na massa, né? Então, partindo do gráfico de uma função conhecida, eu queria que você construísse, né, o outro gráfico da transformação pedida em cada alternativa. Então, na letra A, eu te dei f de x igual a x ao quadrado mais 3. E aí é muito direto para a gente, né? Qual que é o gráfico da função conhecida que a gente vai tomar? X ao quadrado, né? Eu já até deixei aqui para mim o gráfico base. Então, x ao quadrado mais 3. Perceba o seguinte, se eu estou adicionando mais 3 em toda a função, isso aqui é o mesmo que eu falar que é um f de x mais 3. Então, eu estou tendo que fazer um deslocamento vertical para cima. Então, eu posso tomar sempre como base, ó, o meu f de 0 aqui valia 0, agora o meu f de 0 vai ter que valer aqui o 3. Então, eu estou deslocando tudo aqui desse gráfico para cima. Então, como é que vai ficar? Então, fica mais ou menos com essa cara, né? Eu só subi o gráfico. Na letra B agora a gente tem f de x igual a x menos 5 ao quadrado. Então, agora perceba que eu estou mudando o argumento da função. Então, se é x menos 5, eu estou falando de um deslocamento horizontal para a direita, né? Estou tirando 5 unidades, então eu tenho que andar 5 unidades para a direita, beleza? Então, o que eu vou ter que fazer? Deslocar esse gráfico aqui de y igual a x ao quadrado 5 unidades para a direita. Mesma ideia, tomando como base aqui o ponto 0, está aqui o meu f de 0 no 0, aí eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Agora o meu vértice da parábola está aqui, o meu gráfico então vai ser deslocado. Então, ele vai ter mais ou menos essa cara, né? Eu só andei 5 unidades. E na letra D, né, eu pulei aqui para a letra D só para a gente aproveitar o nosso gráfico base. Eu tenho agora que y é 1/4 de x ao quadrado. Então, isso aqui é uma função que é do tipo 1/4 de f de x. Então, lembra lá, galera, quando você multiplica uma constante por toda a função, você vai estar fazendo então um alongamento vertical nela. Nesse caso, como é um número decimal, né, um número entre 0 e 1, você, em vez de estar esticando, né, o seu gráfico para cima, você está meio que abrindo ele, beleza? Porque você pode pensar da mesma forma, né? Por exemplo, na função original, quando o x era 1, o y valia 1, não é isso? Então, por exemplo, está aqui o seu ponto, né? Está um ponto 1, 1, mais ou menos aqui. Agora, na sua função, quando o seu x aqui valer 1, o seu ponto agora, ele vai estar aqui embaixo, ó. Esse ponto agora vai valer 1/4. Então, todos os pontos eles estão valendo menos, eles estão mais abertos, né? É como se o gráfico estivesse mais baixo ali em relação ao eixo y. Então, que cara que vai ter que ter esse gráfico? Né? Então, eu estou falando que ele vai estar mais aberto, ele vai estar mais ou menos assim, ó, para cá e para cá. Então, você está abrindo o seu gráfico. Se tivesse uma constante ali, por exemplo, um 4x ao quadrado, aí seria o contrário, né? Por exemplo, quando o x é 1, o y já iria direto para 4. Então, o seu gráfico iria ficar mais íngreme, beleza? E, por último aqui, na letra C, y igual a 3 vezes o módulo de x. É exatamente a mesma ideia que eu acabei de falar para vocês. A gente pode tomar como base, então, o gráfico de módulo de x, né? Vindo aqui para a nossa questão anterior.
É aquela mesma ideia que eu acabei de falar. Aqui a gente tinha f de 1 igual a 1, agora a gente vai ter f de 1 igual a 3, então vai estar aqui, e a gente sabe que o gráfico é simétrico em relação ao eixo Y. f de 2 agora é igual a 6 e por aí vai. Então olha o que está acontecendo com o meu gráfico. Eu meio que estou esticando ele aqui na vertical, e ele vai ficando mais íngreme. Ele vai ter essa cara. Então esse é um gráfico de y igual a 3 módulo de x. Aí a mesma ideia. Se fosse um número decimal, né, se fosse por exemplo 1/3, seria o contrário, né? O seu gráfico ele ficaria agora mais aberto, mais baixo, vamos dizer assim. Essa é a ideia então de você multiplicar a fórmula da sua função por uma constante, gerando ali um alongamento vertical. Questão 4 agora. Na questão número 4, eu dei gráficos de duas funções f e g e pedi que você achasse a fórmula da função g de x. Então eu te dei o gráfico de f, ele está servindo como função base. E a função g vai ser uma transformação em cima da fórmula de f. Então vamos observar aqui o gráfico. Perceba aqui ó, que meu f de x, nessa primeira aqui, é x ao quadrado. Beleza. Olha o que aconteceu com o gráfico. Ele esticou? Ele abriu? Não. Então não teve nenhum tipo de alongamento vertical. Beleza? Ou seja, a fórmula da função não foi multiplicada por nenhuma constante. Mas o que aconteceu com ele? Ele sofreu um deslocamento aqui ó, horizontal. E mais do que isso, ele sofreu um deslocamento horizontal 2 unidades para a direita. Né? A gente tinha um ponto 0, 0 aqui, e agora a gente tem um ponto 2, 0. Então eu estou te falando que esse cara é um gráfico, né, que a g de x está representando, é um gráfico de f de x menos 2. Quando você está tirando ali menos 2 do argumento, você anda 2 unidades para a direita. Então pronto. Qual que vai ser a fórmula da minha função g? Então o g de x é simplesmente x menos 2 ao quadrado. Né? Eu mudei o argumento da função. Na letra B agora, né, eu tenho o gráfico da função base como f de x igual a x ao cubo. Está lá o gráfico para mim. Aí perceba o gráfico da função g. O formato do gráfico mudou? Não. Mas perceba o que está acontecendo aqui, por exemplo. O meu f de 0, ó, ele valia 0. E ele foi lá para o 3. O meu f de 1, que valia 1, ele foi lá para o 4. Então perceba que cada valor do meu gráfico de f, ele está sendo adicionado 3 unidades. O gráfico da função g está 3 unidades para cima. Então estou te falando que, nesse caso, a g de x ela é do tipo f de x mais 3. Ou seja, né, se a minha f de x ali é x ao cubo, g de x vai ser x ao cubo mais 3. Ok? E na letra C, né, é muito parecido com o que a gente acabou de discutir. A função base ali, f de x, é um módulo de x. E a função g, perceba que o gráfico está mais aqui, ó, ele está mais esticado, ele está mais íngreme em relação ao gráfico da f. E a gente pode tomar como base, por exemplo, aqui, ó, o ponto 1. Anteriormente, o f de 1 era o próprio 1, né? Beleza? Módulo de 1 é 1. E agora a gente tem módulo de 1 igual a 2. Módulo de 2 aqui igual a 4, por aí vai. Então perceba que está tudo multiplicado por 2. Então esse gráfico é de uma g de x que é do tipo 2 vezes f de x. Estou multiplicando por uma constante, é um alongamento vertical. Então g de x é 2 módulo de x. E por último aqui na minha questão 5, eu dei o gráfico de uma função f. E a partir desse cara a gente tem que calcular f de 2x e f de meio de x. Então perceba que agora eu estou multiplicando o argumento da função por uma constante. Então isso é o que a gente chama de alongamento horizontal. E a mesma ideia, né? Se eu estou multiplicando por uma constante maior do que 1, a gente vai comprimir esse gráfico, e uma constante menor do que 1, a gente vai abrir esse gráfico. Vamos entender por quê. Então olha lá, no meu gráfico original, a gente tinha que f de 0 é igual a 1. E perceba que o x está variando de 0 até 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele está aqui entre 0 e 6. Beleza. Quando o meu x valia 0, o meu f de 0 era 1. Quando o meu x aqui agora vale 0, eu tenho um f de 0 da mesma forma. Meu f de 0 vai continuar sendo 1. Quando o meu x valia 1, o meu f de 1 valia 2. Vamos lá, quando eu substituo agora o 1, quando o meu x aqui vale 1, eu vou ter f de 2 vezes 1, 2. O meu 1 agora corresponde ao f de 2 original. Quanto que valia o meu f de 2 original? Está aqui. O meu f de 2 também valia 1. Então pronto, está aqui o meu 1. Só que no meio do caminho, a minha função aqui valia 2 em algum momento. Só que a minha função valia 2 quando o meu x valia 1. Beleza? Acompanhe comigo o raciocínio. Para eu ter um f de 1 aqui agora, que número que eu tenho que substituir aqui? Concorda comigo que é o meio? Porque 2 vezes meio fica 1. Para eu ter o meu f de 1 igual a 2, o meu x aqui agora, nesse novo gráfico, tem que ser um meio. Então ele tem que estar aqui na metade do caminho. Tá? Então olha o que já está acontecendo para mim. Se eu for ligar esses pontos, né, eu vou ter algo desse tipo. Ó. Então olha como que já deu uma encolhida no meu gráfico. E a gente pode seguir a mesma ideia. Então, por exemplo, o meu f de 2 aqui agora, ele vai ser equivalente a um f de 4.
Só que qual que era o valor de f de 4 no meu gráfico original? O meu f de 4 aqui era menos 1. Está aqui, ó, esse ponto. Então, o meu f de 2 aqui agora, ele vale menos 1. Esse era o ponto mínimo ali daquele gráfico. Então, se eu ligo agora esses dois pontos, olha o que está acontecendo. De novo, ó, o gráfico está encolhendo, tá? E o meu gráfico termina no meu f de 6. Que número eu tenho que ter aqui para chegar no f de 6? É o próprio 3, concorda? Então, meu gráfico tem que terminar aqui. Então, se eu completo esse cara, vai ter algo desse tipo. Então, olha o que aconteceu com o meu gráfico. Ele encolheu, porque eu estou multiplicando ali cada valor de x pelo dobro dele. Então, era como se você pegasse um ponto desse gráfico novo, ele já é um ponto duas casas para lá, beleza? Então, ele está encolhendo tudo. Quando eu chegar ali, por exemplo, no meu x igual a 6, seria um f de 12. Só que isso não existe, porque a minha função aqui não tem um f quando x igual a 12, beleza? Essa é a ideia. Vamos ver a letra B então, que isso vai ficar um pouco mais claro. É exatamente o mesmo raciocínio. Só que agora a gente está multiplicando por meio. Então vamos lá. Quando o meu x era 0, né, a minha função valia 1. E isso não muda, porque quando eu jogo 0 ali, continua dando f de 0. Beleza. Quando o meu x agora ele vale 1, a minha f seria um f de meio. E quanto que está aqui o meu f de meio? O meu f de meio aproximadamente aqui é 3 meios. Beleza? Então, o meu f de 1 aqui agora, né, ele vai ser aproximadamente esse cara aqui, ó, 3 meios. Tá aqui. O meu f agora de 2, quando eu substituo x igual a 2, vai ter meio vezes 2, 1. Então, ele equivale ao f de 1 original. O meu f de 1 original, ele vai valer exatamente 2. Beleza? E é a mesma ideia. Então, perceba agora que o que vai acontecer com o meu gráfico? Ó, ele está agora mais esticado. Quando o meu x aqui ele for 4, o meu 4 ele vai ter que corresponder a um f de 2, porque 4 vezes meio é 2, e o f de 2 a gente já sabe que ele é 1, vendo aqui no meu gráfico original. Então, aqui, tá certo? O f de 4 ele corresponde a 1. Então, olha só, já está mais esticado que o original. E aqui, qual que era o meu ponto mínimo aqui? O meu ponto mínimo era quando o meu x era 4. Para o meu x agora ser 4, concorda comigo que eu tenho que ter aqui o número 8? Por quê? 8 dividido por 2, 4. Então, 5, 6, 7, 8. Esse é o meu ponto mínimo. E nesse ponto a função valia aqui menos 1. Então o meu gráfico ele vai ter que fazer isso daqui, ó. Ele vai ter que vir até aqui. E aqui o meu ponto final era x igual a 6. Para eu ter um 6 aqui agora, eu preciso substituir 12, porque 12 por 2 é 6. Então eu tenho 9, 10, 11, 12. O meu gráfico vai terminar aqui. Então, se você não lembra o que tem que fazer, né, quando você está multiplicando o argumento por uma constante, vai construir um gráfico a partir do original. Não tem erro. Então é isso, essa foi a resolução da nossa lista 13. A gente está caminhando ali no assunto de funções, beleza? Na semana que vem a gente termina de ver a outra parte das transformações de funções, era muita coisa para a gente ver de uma vez só. E terminando esses estudos gerais, a gente vai adentrar a outros tipos de funções mais específicas, né? A gente já viu a função linear, que é a mais simples dela, mas daqui a algumas semanas a gente entra em funções polinomiais, né? Começando pela função quadrática, beleza? Assunto aí muito importante, que cai muito no cálculo 1. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua atenção. Mais uma vez peço aí que você se inscreva no canal, já manda esse vídeo para aquele amigo que você sabe que também vai curtir. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima lista. Aquele abraço, bons estudos, tchau, tchau.